Saudações! Está no ar o programa Saúde e Vida. Estamos a entrar no verão e esta é a estação do ano em que o nosso corpo necessita de um cuidado maior, uma alimentação mais saudável e uma boa hidratação diária. Não falo apenas da hidratação da pele, mas também do nosso corpo quando bebemos a água, até porque mais de 50% do nosso corpo é composto por água e este precioso líquido é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Por essa razão, na edição de hoje do programa de Saúde e Vida, vamos falar da importância da hidratação para o nosso corpo. Estamos acostumados a ouvir que é importante beber vários copos de água por dia, mas você sabe qual é a quantidade recomendada do consumo de água? Sabe qual é a importância da hidratação para o bom funcionamento do nosso corpo? A doutora Clayda está aqui e hoje vai nos responder todas estas perguntas. Doutora Clayda, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Mersa. É verdade, é importante saber tudo sobre hidratação. E hoje convido a você, telespectador, a ficar nos próximos 30 minutos, onde nós vamos falar tudo sobre hidratação. Hoje você vai saber tudo a respeito da água. Com certeza, fomos à rua para saber dos nossos telespectadores qual é a quantidade de água que eles consomem diariamente. E vamos ver as respostas no vídeo a seguir. Mini Carolina, nino a 5 litros de 5, já nino já 2 litros, deixa o bits, nino a cani só na água. Eu kusala ku ni nga nwi mati no sofrera ni mavabyi ya tinsangu ku ni tirhela hi ntamu ka mumu. Eu bebo 1,5 litro de água para hidratar melhor o meu organismo. Na kusugira ku ve ni phuza hambi wa 5 litros. Na swi lava ku ni phuza ku za ni problema bya tinsangu. Quando estou na escola, levo 1 litro de água no bebedouro. E quando estou em casa, bebo 2 litros de água. Em suma, são 3 litros de água por dia. É norma, por dia, bebo 2 litros de água. É mesmo interessante, cada um tem a sua ideia sobre o consumo diário de água. Doutora, deu para perceber que os nossos telespectadores estão preocupados com a hidratação, não é? É verdade, apesar de terem conceitos diferentes em relação à quantidade que devem ingerir, o mais importante ficou, eles sabem que devem beber água. Isso é fundamental e é o ponto de partida. O nosso ponto de partida agora é, o que é hidratação? Ok, em termos simples e práticos, hidratação é colocar água ou repor água. Beber água é uma forma de hidratar. Temos outras fontes de hidratação, por exemplo, que não sejam pela via oral. Se for necessário, podemos fazer pela via endovenosa. Mas, entretanto, para aquilo que nós estamos a falar hoje, quando falamos de hidratação do nosso corpo, estamos a falar de colocar água no nosso corpo ou repor água no nosso corpo. É preciso perceber que mais de 50% do nosso corpo é constituído de água. Naturalmente, esta água que está no nosso corpo está dentro das células. Nós não temos água visível, mas todos os tecidos têm água. Até os ossos, que aparentemente parecem ser secos, eles também têm na sua composição cerca de 20% de água. Então, todos os tecidos têm água e precisam desta água para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, como o nosso corpo é constituído por mais de 50% de água, qual é a importância deste precioso líquido para o nosso organismo? Exatamente, porque a maior parte do nosso organismo é água, é para o bom funcionamento dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Por exemplo, quando nós falamos de água no nosso organismo, nós falamos da regulação dos líquidos do nosso corpo. Nós precisamos ter líquidos dentro das células para que elas fluam, para que elas desempenhem as suas funções para as quais foram criadas. Precisamos também regular a temperatura do nosso corpo, chama-se termorregulação. E a temperatura do nosso corpo é regulada a partir da ingestão da água, a partir da hidratação. Vejamos, em algumas situações em que a pessoa esteja com febre, temperatura muito alta, quando nós ingerimos água, podemos fazer com que a temperatura baixe um pouco mais. Em alguns momentos em que nós estamos em situações de calor intenso, a água vai ajudar a baixar a temperatura do nosso corpo, fazer com que ela esteja a níveis normais. Outra função é a filtração e eliminação de resíduos ou toxinas. Nós ingerimos vários alimentos, mas estes alimentos vão ser preparados dentro do nosso organismo de modo a que desempenhem algumas funções. Para que estes alimentos se tornem nutrientes úteis e depois desperdicemos o resto, é através da eliminação da água, não é?
Temos também uma outra forma de usar a água, que é o que as mulheres mais gostam, manter a pele e as mucosas sempre com um brilho, cheias de vida. Então, a água é fundamental e, como se diz que sem água não há vida, realmente sem hidratação o corpo fica morto. E qual é o sintoma, quais são os sintomas da desidratação? Bom, na verdade, a desidratação ela tem várias classificações. Naturalmente, se eu não bebo 1 ou 2 copos de água por dia, eu não passo para um estágio de desidratação. A desidratação ocorre se houver um desequilíbrio entre o consumo e a perda. Normalmente nós temos desidratação quando nós temos perdas excessivas de líquido, se este líquido não for reposto. Então, na hidratação, nós garantimos que não haja esta desidratação. O que acontece algumas vezes é que nós temos que perceber quais são as formas naturais de perda de líquido, através do suor, transpiração. Quando nós transpiramos, nós eliminamos água do nosso corpo. Então, aquelas pessoas que praticam exercício físico, aquelas pessoas que estão em condições de exposição ao sol, em que transpiram bastante, devem saber que, à medida que vão transpirando, estão a perder líquido do seu corpo. E este líquido está a ser perdido, deve ser reposto. Se não houver esta reposição, nós podemos entrar para um quadro de desidratação. Algumas doenças também podem fazer com que haja uma desidratação, que é a diarreia, vômitos, são situações que podem conduzir a uma desidratação. Mas, na verdade, a desidratação muitas vezes manifesta-se por cansaço ou fadiga, irritabilidade, perda de concentração naquilo que são as suas atividades, a pele fica mais rugosa, fica muito seca, as mucosas também, que são as paredes internas, também ficam secas. Há cansaço, acho que eu já tinha referido. Então, estes são os sintomas mais comuns da desidratação. A sede também ocorre na desidratação. E a sede é a única forma que o nosso corpo usa para mostrar que estamos desidratados? Não, conforme eu estava a falar anteriormente, temos estes outros sinais de desidratação. Mas a sede é um mecanismo que o organismo usa para falar conosco. Sempre que sente sede, é porque está com menos líquido do que deve. Então, é porque está a entrar num estado de desidratação. E só sentimos que estamos desidratados quando ficamos com sede? Não necessariamente. É necessário que haja consciência de que deve-se beber água. Dependendo daquilo que são os hábitos de cada pessoa, dependendo da vida que a pessoa leva, se é sedentária, se pratica exercício, dependendo daquilo que é a sua dieta alimentar, é preciso que a pessoa tenha consciência que deve sempre incluir água na sua dieta. Então, se é alguém que consome frutas e vegetais, naturalmente esta pessoa deve ingerir menos água que alguém que tenha vida sedentária. Se é alguém que pratica exercício físico, naturalmente esta pessoa deve saber que deve ingerir mais líquido do que outra que não pratica exercício físico. Mediante aquilo que é o seu gasto energético, aquilo que são os seus hábitos, a pessoa vai definir se precisa ou não hidratar-se. Que quantidades deve optar para a hidratação, mas o que deve ficar bem consciente é que devemos beber água ao longo do nosso dia e devemos beber quantidades que o nosso corpo necessita. Vimos no vídeo que passou que muita gente bebe água, outros 5 litros, outros 2 litros por dia. Qual é a quantidade recomendada de consumo de água diariamente? Bem, Mércia, na verdade não existe uma quantidade específica, uma quantidade definida. Mas, dependendo daquilo que são os gastos energéticos desta pessoa, dependendo da idade, dependendo do estilo de vida que a pessoa tem, nós vamos definir. Em média nós podemos dizer 30 a 40 mililitros por quilo de peso. Então vamos saber que uma pessoa que pesa 60 quilos deve ingerir menos quantidade de água em relação a outra pessoa que pesa 80 quilos. Isso já nos diz alguma coisa. É aí onde a gente vai ouvir um pouco mais de pelo menos 2 litros de água por dia, mas há quem precise de ir até 3 litros de água por dia. Ali vamos ver aquilo que é o dia a dia desta pessoa. Ingere líquidos, bebe água natural, para além da água natural, que outro tipo de líquidos bebe, que alimentos consome, mas em média deve-se falar de pelo menos 30 a 40 mililitros de água por quilo de peso. Aí vamos ter números que andam em volta de 1,5 até 3 litros de água. Existe uma diferença entre adultos e crianças? Naturalmente, se existe diferença no peso, vamos ter diferença na quantidade de líquido a ser ingerido. Pois é, agora já sabemos que o nosso peso dita a quantidade de água que devemos ingerir diariamente.
Doutora, para além da água, existe uma outra forma de hidratarmos o nosso corpo? Não. Na verdade, a melhor forma de hidratar é através da água. Porém, temos alimentos que podem nos ajudar neste processo da hidratação, mas não substituem a água. Eu estou a falar das frutas e dos vegetais. E quais são as consequências da desidratação para o nosso organismo? Bom, fundamentalmente, a água é importante para o funcionamento das células, para o funcionamento do nosso organismo. Se nós não tivermos água, o sangue não vai fluir como deve ser. Se nós não tivermos água, não vamos ter a temperatura regulada como deve ser. Aquilo que são as funções de cada órgão no nosso organismo vai ficar afetada. Então, se nós estivermos num estado de desidratação, dependendo de que tipo de desidratação nós tivermos, podemos comprometer a vida da pessoa. E existe uma contraindicação para o consumo de água? Contraindicação não, mas nós temos situações que nós devemos ter em conta. Pacientes que tenham uma doença crônica renal, no caso a insuficiência renal crônica, não têm a mesma quantidade de água por ingerir. Então, há limitações na ingestão de água em pacientes que têm uma insuficiência renal crônica. O mesmo acontece com os pacientes cardíacos. Então, situações que sejam diferentes destas duas não são contraindicação para a ingestão da água. E como é que a pessoa que está a passar por estas situações deve fazer para se manter hidratado? Bom, os cuidados que a pessoa com insuficiência renal ou cardíaca deve ter são mesmos dados na consulta de cardiologia ou na consulta de nefrologia. Portanto, dependendo da situação pontual daquela pessoa, há um nível de água que deve ingerir. E lá é explicado de pessoa para pessoa especificamente como deve ser. Então, eu não vou trazer aqui porque é uma situação pontual, é uma situação específica. Porque na cardiopatia, que é na doença do coração, o organismo não consegue lidar com aquele líquido todo. O que acontece é que nós notamos inchaço no nosso corpo, porque as células ficam inchadas, em algum momento chegam até a romper por causa do líquido. Então, na insuficiência renal, os rins também não conseguem lidar com esta quantidade de líquido. Os rins não conseguem eliminar esta quantidade de líquido que é consumida. Então, nós temos situações em que nós temos que eliminar esta quantidade através de uma hemodiálise, que acontece numa insuficiência renal. Então, há particularidades para estas duas situações, mas, excepto estas, a água é favorável a todo paciente. E deve ser consumida por todos. É um mandato. Pois é. Vamos ao intervalo, não troque de canal e nós voltamos já já. Você sabia que sobrevivemos mais tempo sem alimento do que sem água? Pois é, o nosso corpo é 75% feito de água e com a perda deste precioso líquido, as células murcham e o sangue fica viscoso, dificultando o trabalho do coração, o que resulta em tontura, fadiga, inconsciência e, por vezes, a morte. Bem-vindo ao segundo bloco do programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar da importância da hidratação para o nosso organismo e confira a seguir alguns mitos e verdades sobre este tema. A água com gás hidrata tanto quanto a água natural. É verdade, mas atenção! A água com gás, que contém apenas dióxido de carbono, tem os mesmos nutrientes que a água natural e ela tem a mesma capacidade de hidratação que a água natural. Porém, alguns fabricantes colocam para além do dióxido de carbono alguns componentes artificiais para dar um pouco mais de sabor ou cheiro à água. Então, se a água que for consumir não seja uma água com gás simples, tem que saber que não terá a mesma capacidade de hidratação que a água natural. Água em excesso faz mal. É verdade. Naturalmente, tudo em excesso faz mal.
Embora se saiba que o nosso corpo elimina a água que estiver em excesso, mas há algumas situações no nosso organismo em que a água em excesso, se ela não for eliminada pelas formas naturais, vai criar uma situação de hiponatremia, isto é, a água vai diluir o sal ou sódio que nós temos no nosso organismo. E daí vamos chegar a uma situação de termos pouco sal. E sabemos que o sal ou este sódio é importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Se for por situações pontuais, não há problema. Mas se for por tempo prolongado, podemos chegar a um estado de doença que é a diminuição do sódio no organismo. Devemos beber mais líquidos quando está calor. É verdade. Isto acontece porque o nosso organismo tem uma forma natural de eliminação de líquido através do suor ou transpiração. Normalmente, quando está muito quente, o nosso corpo tem tendência de eliminar mais suor, transpiramos mais. E nesta transpiração, nós perdemos mais líquido. Se não houver um equilíbrio entre a entrada de líquido e a saída de líquido, nós podemos entrar em desidratação. Portanto, aconselha-se a que nos dias mais quentes, nos dias em que temos mais probabilidade de transpirar, consumamos mais água do que o habitual. Bebês com menos de 6 meses podem beber água? É um mito. Bebê com menos de 6 meses que esteja a fazer aleitamento materno exclusivo não precisa de beber água. O leite é completo. Para aquelas crianças que estejam a fazer aleitamento artificial, aí sim aconselha-se a introdução de água aos bocadinhos. Mas se for aleitamento exclusivo, conforme já falamos no programa anterior, não precisa dar água ao bebê. A desidratação afeta a nossa concentração. É verdade. Um dos sinais ou sintomas da desidratação é a diminuição da concentração. As bebidas com açúcar não hidratam o nosso organismo. É verdade. Devemos sempre preferir a água. A água natural é a melhor forma de hidratação. As bebidas muito açucaradas têm na sua composição alguns componentes artificiais que exigem dos nossos rins maior trabalho para a eliminação destes componentes. Portanto, haverá maior risco de desidratação do que de hidratação se ingerirmos bebidas muito açucaradas. O indicado é optar pela hidratação através da água natural. Vimos alguns mitos e verdades sobre a hidratação e agora já sabemos que a água natural é a melhor opção para uma boa hidratação do nosso organismo. Vamos a mais um intervalo e voltamos já já, não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações.
Estamos de volta depois desta curta pausa. Para você que só agora ligou o seu receptor, este é o programa Saúde e Vida e hoje estamos a falar da importância da hidratação, até porque o organismo humano é composto por mais de 50% de água, daí que é fundamental consumir este precioso líquido. Mas para já, vamos à rubrica Saiba Mais, pois os nossos telespectadores têm dúvidas e perguntas sobre este tema. Olá, doutora. Meu nome é Dalton. Gostaria de saber que cuidado devemos ter para manter o nosso organismo hidratado. Olá, Dalton. Para mantermos o nosso corpo sempre hidratado, é importante que tenhamos o hábito de beber água. E saber que não precisamos ter a sede para beber água, porque quando já sentimos sede é porque o nosso corpo já está com falta de água. Então deve meter na sua cabeça que ao acordar deve beber água, entre as refeições deve beber água, se praticar exercício físico também deve beber água, se estiver exposto ao sol deve beber água. Então tem que ter em média que dependendo do seu peso, por ser adulto, deve beber no mínimo 2 litros de água por dia. Olá, doutora. Meu nome é Thelma. Eu gostaria de saber se só preciso me hidratar quando estou com sede. Olá, Thelma. A sede é já um sinal de desidratação. Sempre que bebe água porque tem estímulo de sede, é porque o seu corpo já está a emitir sinais de que está com falta de água, está com pouca água. Então, deve ter o hábito de beber água mesmo sem ter sede. Ao acordar, beba água, entre as refeições, beba água, assim como eu estive a explicar ao Dalton. Então, se a perceber-se que só está a beber água porque tem sede, então o seu corpo está com quantidade de água baixa daquilo que precisa para o bom funcionamento. Olá, doutora. Aqui o senhor Inácio. Queria saber qual a quantidade de água que uma pessoa em cima de 50 anos deve beber de água. Olá, senhor Inácio. Interessante a sua pergunta. Na verdade, a ingestão de água não está muito associada à idade. Quando nós avaliamos ou quando calculamos a quantidade de água que deve consumir, vamos mais em função do seu peso. Por ser adulto, nós fazemos um cálculo em estimativa, fazemos 35 mililitros de água por quilo de peso. Se o senhor Inácio tem mais de 80 quilos de peso, provavelmente deve beber entre 2 mil mililitros ou até 3 mil mililitros. Também tem a ver qual é o seu estilo de vida, se pratica exercício ou não. Então, se em algum momento pratica exercício, nesse momento está a praticar exercício, deve beber mais água. E a água deve ser tomada antes de iniciar o exercício, durante o exercício e pós-exercício. E durante o exercício é importante lembrar-se que a cada 15 minutos de exercício deve beber corresponde a mais ou menos um copo de água, de modo a que mantenha sempre os níveis de água no seu organismo. Olá, doutora. Meu nome é Gabriel. Gostaria de saber qual é a quantidade de água que devemos beber ao praticar exercícios físicos. Olá, Gabriel. Ao praticar exercício físico, depende quanto tempo estará a fazer este exercício. Em relação ao exercício físico, nós sempre recomendamos que beba água previamente ao exercício físico. E durante este período que estiver a praticar o exercício físico, lembre-se que a dica é, a cada 15 minutos de exercício físico, beber corresponde a 240 mililitros ou um copo d'água. A cada 15 minutos vai repetindo um copo d'água, de modo a saber que esta é a quantidade necessária para hidratar-se neste momento que estiver a praticar o exercício físico. E não pare por aí. Após o término do exercício, deve continuar a beber água. Portanto, quem pratica exercício físico tem mais necessidade de água em relação a quem não pratica exercício físico. Olá, doutora. Meu nome é Elisa. Eu gostaria de saber se eu posso substituir a água por outro líquido para hidratar o meu corpo. Olha, Elisa, a água é insubstituível. Deve preferir sempre a água natural, mas se tiver alguma situação em que não consegue beber água, não tem água ao seu alcance, pode aproveitar-se de frutas ou vegetais. Mas devo lhe lembrar que a água não pode ser substituída por nenhum outro líquido. Olá, doutora. Meu nome é Daniel. Durante a prática dos exercícios físicos, podemos beber sumo de modo a hidratarmos nosso corpo? Olá, Daniel.
O que acontece no exercício físico é que o seu corpo está a ser exposto a uma situação de desgaste. Ele precisa de mais água para continuar com bom funcionamento. O que acontece é que todos os seus órgãos estão num funcionamento ativo. Se consumir líquidos que não seja água, vai fazer com que haja mais necessidade, mais trabalho a nível dos rins de desfazer ou usar esta água misturada com sumo, ou seja o que for, do que quando usa água natural. Então está a dobrar o trabalho que o seu organismo precisa realizar. O aconselhável é que sempre prefira água natural. Pode também usar água com gás, desde que tenha atenção à informação no rótulo, mas não se aconselha a usar sumo para substituir a água na prática do exercício físico. Para trás da rubrica Saiba Mais, é sempre bom quando os nossos telespectadores participam do nosso programa, expondo as suas dúvidas e perguntas sobre os diferentes temas ligados à nossa saúde. E hoje estamos a falar da importância da hidratação para o nosso organismo. Estamos a caminhar para o fim do nosso programa, mas antes confira dicas de alimentos que ajudam na hidratação do nosso corpo. No verão, é comum ficarmos mais desidratados devido à exposição ao sol e às altas temperaturas. Por isso, é importante adotarmos uma alimentação saudável, consumindo frutas, legumes e verduras que ajudam a hidratar o nosso corpo. A laranja, a melancia, a pera-abacate, a pera-maçã, ananás, papaya, morango são algumas frutas que ajudam a manter o nosso corpo hidratado, pois na sua composição possuem mais de 70% de água. Além disso, essas frutas também auxiliam na restauração da pele, aumentando a sua proteção natural contra o sol. Abóbora, pepino, alface, tomate, couve, brócolis, cenoura e batata doce também estão na lista dos legumes e verduras recomendados para hidratação corporal. Mas você não precisa comer todos os dias estes alimentos. O mais importante é ter pelo menos um deles em cada refeição que fizer ao longo do dia. Os chás verdes e os sumos naturais feitos na base de frutas também são ótimos aliados no processo de hidratação. Mas atenção! É importante lembrar que todos estes alimentos não podem substituir a água, pois eles servem apenas como complemento para a hidratação. Por isso, não pare. Continue bebendo pelo menos 2 litros de água por dia e a sua saúde agradece. Esperamos que inclua estes alimentos na sua dieta, pois, para além de serem nutritivos, ajudam a hidratar o nosso corpo. Doutora Clayda, chegamos ao fim do nosso programa. Foi um enorme prazer estar na sua companhia e o nosso muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Merce, é sempre um prazer estar neste programa e, em particular, este tema deu-me muito gosto participar. E a você, telespectador, eu espero que tenha aumentado aquele seu conhecimento em relação à hidratação. E acredito que durante o programa bebeu pelo menos um copo d'água. Com certeza, beba sempre água e garanta uma boa hidratação do seu organismo e cuide sempre da sua saúde. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Pode interagir conosco através das redes sociais e nós esperamos pelas suas sugestões. Até a próxima!